Olá, meus amigos leitores. Hoje, Clóvis de Barros Filho e Arthur Meucci, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Eita! Um livro de filosofia, vocês pediram tanto, né? Falar assim, por que você não lê filosofia? Então, tá aí, li. Na verdade, eu li vários, nesse segmento aqui, todinha de filosofia. A diferença é trazer para vocês, né? Ler, compilar e explicar. Estamos aqui para isso, né? Edição de 2010, pela editora Vozes Nóbulos. Essa minha edição é de 2017, 207 páginas, livro clássico, pequenininho, tranquilo, em 10 capítulos, onde ele vai explicar cada um dos capítulos e alguns modelos e algumas explicações sobre o que ele está dizendo aqui no título, né? A vida que vale a pena ser vivida. É interessante porque eu quero entender em qual semestre de filosofia que a gente aprende a fazer stand-up, que a gente aprende a fazer piada. Morro de rir com os livros dele. Ele é um cara muito interessante, tanto nos vídeos que ele faz na internet, nas explicações lá da universidade que ele dá, ou no livro. É ele todinho. Você está lendo aqui, eu imaginei o próprio sentado do meu lado falando comigo. É uma conversa muito descontraída, muito divertida, e você vai rir bastante. Bom, pelo menos eu ri, né? Ele vai começar aqui já no início, a gente começa no início, a filosofia tem que ser assim. Considerações em andamento. Ele vai dizer que ele vai escrever esse livro aqui porque uma das alunas dele chegou para ele numa questionamento ali um pouco interessante. Ele puxa um pouco desses assuntos sexuais, eu acho engraçado. Ele disse que a menina tinha uma namorada e o rapaz, a moça tinha um namorado, esse rapaz fazia mecatrônica, e ela numa festa da escola a qual ele não foi, ela estava na dúvida, porque um outro garoto, um terceiro, chamou ela para fazer um sexo casual sem compromisso algum e sem envolvimento. Era só aquele momento ali e depois partiu cada um pro seu canto. E ela ficou tentada, e aí, dou ou não dou? Oh, mas o que eu já ri dessas considerações de andamento, eu ri demais. Ele disse que escreveu esse livro justamente para explicar os motivos que faz a vida valer a pena, né? Porque se ela poderia correr o risco de perder um bom relacionamento no futuro com um engenheiro mecatrônico, né? No caso, ela falou que é difícil encontrar uma pessoa assim, por um prazer momentâneo. De fato, ela não foi, mas ela ficou na dúvida se ela iria ou não. E o professor escreveu um livro só por causa disso. Como é que não ri na história dessa, né? O primeiro capítulo ele vai falar da vida pensada. Então, cada um dos 10 capítulos, ele vai explicar um dos modelos de motivo ou de explicação ali pelo qual a vida vale a pena ser vivida. Não vou conseguir, claro, obviamente, explicar tudo que está nesse livro. É um livro bem denso, porque apesar de poucas páginas, os filósofos, tanto ele quanto o Mário, cada parágrafo dá para você ficar horas de meditação. Mas eu vou conseguir sim dar um pouco da dica que ele está falando. E, obviamente, se você precisar ler o livro, tem um link aqui com desconto para a gente aqui na Amazon. Bom, ele vai dizer que na vida pensada, no capítulo 1, é uma opção particular. A vida que vale a pena ser vivida é algo intrínseco, é algo de você, é algo particular, e só você vai conseguir dizer que vida é essa. É engraçado que ele já inicia na conclusão. Mas vamos lá que a gente vai discernir um pouco no final, a gente conclui com esse mesmo pensamento. Ele vai dizer então que um guarda-roupa, existem algumas possibilidades de roupa que você pode viver, que você pode usar, é claro que uma roupa para cada ocasião, e a roupa que você veste não é a mesma que a minha, então as possibilidades que você tem não são as mesmas que a minha, então a vida que vai ser vivida vai ter a vida da roupa que está no guarda-roupa. Óbvio que não na roupa, né? Mas nas opções que você vai ter ao longo da sua vida, e são essas opções que a gente vai tratar aqui. Então ele vai dizer aqui em cada capítulo sobre algum filósofo. No primeiro capítulo ele vai falar muito sobre Sócrates, ele vai falar de um exemplo de uma amizade onde esse amigo era muito bom durante muito tempo e de repente ele deu uma vacilada. E aí a gente pergunta, a gente continua com a amizade ou não? Até quando vale a pena ter um amigo? E o que é um amigo? Eu gosto de filósofo assim, porque você está num tema sobre a vida e está perguntando o que é a amizade. Tudo na filosofia, você tem que ter um sentido nas coisas, né? O que é amizade? Qual a sua definição de amizade para você definir se aquela pessoa entra ou não no seu termo de amigo após aquela vacilada que ele deu? Achei isso muito legal. E aí esse conceito de amizade ele vai trazer também para o que é belo e para o que é justo. Olha que interessante, porque o conceito de belo a gente fala assim, não, depende dos olhos de quem vê, mas o de justiça então? Justiça não depende de quem julga, justiça tem que ser justiça para todos, para um bem comum, para uma sociedade, porque senão não funciona, porque o que é belo para você não é belo para mim, funciona, mas o que é justo para você não é justo para mim, aí já não funciona mais. Achei interessante, apesar de um conceito único de beleza ou de amizade não funcionar para o conceito de justiça, então ele vai dizer que o conceito de vida feliz é um conceito que depende individual para cada um, mas também tem que funcionar como um todo, e é isso que a gente vai entender em cada capítulo. Ele vai entender então que o meio onde você está inserido vai influenciar esse teu conceito de vida feliz. Ele vai chamar de vida boa, né? Uma boa vida vai depender muito do meio onde você está inserido e do conceito que você tem do que é uma vida boa, uma vida feliz. Engraçado, né? Capítulo 2 ele vai dizer que a vida é ajustada. Então ele vai citar sobre Aristóteles, ele vai falar que você faz parte de um todo. Então
a parte que você está inserida e como você se insere nessa parte vai dizer o tanto que a vida é boa para você. Então, por exemplo, você está um joelho. O joelho é uma articulação que ele tem que estar abaixo da coxa. Para a perna funcionar, tem que estar nessa posição. Se tivesse invertida, a perna não funcionaria. Então, depende de onde você está inserido na engrenagem da sociedade, do universo, do meio que você está inserido, para você poder dizer se essa vida é boa ou ruim para você. É muito interessante porque ele vai citar a Odisseia de Homero, e essa história é impressionante, eu estou devendo para vocês tanto a Ilíada quanto a Odisseia, e eu achei legal porque ele vai citar aqui Homero, depois daquela guerra, ele demora 10 anos para voltar para casa dele, e nesse percurso ele fica justamente ali em Calipso, né? Fica numa ilha onde Calipso está, e ele fica tentado em ficar ali mais tempo. A Calipso quer que ele fique lá por muito tempo e oferece para ele inclusive a vida eterna, a juventude eterna, e ele não quer, ele quer simplesmente voltar para a terra da esposa dele, em Ítaca, quer viver uma vida feliz ao lado de quem ele ama, é o que ele quer, ele não quer viver para sempre, ele quer viver um curto período de tempo, mas no lugar onde lhe faz feliz. Inclusive tem um short para vocês falando sobre essa frase. É interessante porque para alguns a felicidade vai estar na eternidade, mas para ele não. Para ele, uma pequena fração de momento, mas no lugar onde deveria estar, vai fazer ele feliz. Então ele vai dizer exatamente isso, que a vida ajustada é justamente a posição que você está inserido dentro da sociedade e o papel que você faz ali. E aí ele conta uma história, por exemplo, a história do petróleo. Essa história é muito engraçada. Ele tinha que dar um seminário sobre petróleo, ele não entendia nada, era 1 hora de seminário, e ele simplesmente consegue falar tudo em apenas 5 minutos. Ele começa a inventar conversa fiada, e ele diz que se sente tão satisfeito, com o ego tão inflado, e ele entende que aquele é o lugar onde deveria estar, em cima do púlpito, falando para as pessoas, explicando aquilo que ele sabia de melhor, mesmo que naquele momento ele não soubesse. Mas ele descobriu ali, ou para mim já tinha descoberto antes, ali ele botou em prática, que a vida boa para ele é estar ali naquele lugar, naquele momento, e então ele gostaria de estar muito mais ali naqueles momentos. Não deveria ser para sempre, mas aquele momento, ou a busca para chegar até aquele momento, é o que faria a vida dele uma vida boa. E isso é o que faz a gente. Você tem que descobrir o que faz você feliz e qual o local do universo onde o seu joelho está inserido. Filosofia é bom demais. No capítulo 3 ele vai chamar de vida prazerosa, ele vai falar sobre Epicuro, onde a redução da dor pode ser justamente um pouco de prazer. Às vezes não precisa ser um prazer por completo, mas apenas reduzir um pouco da dor já é suficiente para que você tenha uma vida prazerosa. E uma vida boa pode ser uma vida onde possui prazer ou não, isso vai depender do seu ponto de vista, igual a gente falou agora há pouco. Então ele vai dizer que a causa última da felicidade é o homem. Então a causa última da sua felicidade é você mesmo, e essa frase também está no short. Por quê? Porque você é o causador da sua felicidade, você é o arquiteto da sua vida e você define o que é feliz para você, o que é uma vida boa para você, e o responsável por ela é só você mesmo. É interessante porque se a sua vida não é boa, você não adianta julgar o meio, as pessoas ou a sociedade. É você que decide o que é vida boa, ou você vai mudar o seu conceito de vida boa e aceitar que a vida que você tem é uma vida boa, ou você simplesmente tem que buscar a vida que você deseja, assim como ele buscou estar no púlpito falando sobre petróleo ou agora de filosofia. Muito legal isso. O interessante então que o desejo do prazer é a convicção que você tem sobre aquilo. Você tem que entender o que é prazeroso para você. Às vezes um copo d'água vai te trazer prazer, às vezes não. De repente você precisa de algo um pouco mais substancial para que te dê prazer. E esses desejos ele vai chamar aqui, vai fazer dentro da opção de Epicuro, 3 opções aqui de desejo. Ele vai dizer que existem os naturais e os necessários, ou seja, é um desejo ali mais animalesco, um desejo mais essencial para a vida de um homem. Então, por exemplo, você beber água, você comer, você dormir, são desejos que te dão prazer, porque são naturais e são necessários. Se você não cumprir, você morre. Se você não beber água, você morre. Se não dormir, você morre. Se não comer, você morre. Então isso é o que vai te dar prazer de fato. Suprir alguma coisa que seja natural e necessária para a sua existência. Tem aqueles prazeres que são naturais, mas não são necessários. Por exemplo, o sexo, ele vai citar aqui, que é algo necessário, mas é algo natural, perdão, é natural do homem se multiplicar, mas não é algo necessário. Uma pessoa que ela simplesmente abstêmia, e a abstêmia seria para bebida, né? Uma pessoa que ela não pratica sexo, por exemplo, simplesmente ela é uma pessoa que vai sobreviver. Esqueci o nome da palavra, fugiu agora. Mas assim, o cara simplesmente não produz sexo, então ele pode ser feliz dessa forma, mas ele simplesmente vai sobreviver. Então seria algo necessário, não necessário, porém natural. E o último passo, não natural e não necessário, simplesmente algo que não te traz felicidade. São prazeres, você quer cuidar de um gato, você quer jogar um videogame, você quer comer uma pamonha. Isso é algo que ele não é natural e nem é necessário. Você comer uma pamonha não é algo necessário, o necessário é comer qualquer coisa que te nutra. E isso é algo que pode te dar um prazer momentâneo, mas não uma felicidade em si. E ele cita um exemplo aqui, você está em pé 4 horas no ônibus lotado, morrendo de calor, você chega em casa, a única coisa que você quer é um copo com água, tirar o sapato apertado do chão, botar as pernas para cima e relaxar. Esse tipo de prazer é algo que vai vir dessa questão de ser necessário e natural, que seria a água.
bacana demais essa questão, e eu gostei de entender um pouco mais sobre a questão de prazerosa. É legal que no final do livro você entende que a vida que vale a pena ser vivida é justamente a sua, e do modo como você está, e do jeito que você gostar, mas depois que você passa por todos os capítulos, é como se você tivesse feito uma viagem ao redor do mundo, e você voltasse para onde você saiu. Você não é a mesma pessoa onde você saiu, mas é uma pessoa totalmente diferente agora que você voltou, porque você voltou após uma volta no mundo. E após dar uma volta nesses 10 capítulos que eu me senti exatamente dessa forma. Capítulo 4 ele vai falar sobre a vida tranquila e ele vai usar sobre o estoicismo de Sêneca. Nós já temos um vídeo aqui no canal porque ele vai citar exatamente esse livro nas citações que ele tem aqui bibliográficas. Então ele vai dizer que vida boa é exatamente algo que é difícil de você simplesmente aproximar daquilo que você gosta, e difícil mais ainda de afastar daquilo que você odeia. Na nossa vida não tem só pessoas agradáveis, tem pessoas desagradáveis e você não tem muito o que fazer. Mas você consegue sim afastar algumas pessoas ruins para trazer algumas que você gosta, mas não todas. Ele vai dizer que essa dificuldade é justamente algo que o estoicismo vai trazer na parte de Sêneca. E uma das coisas que eu gostei bastante desse livro aqui é justamente essa interpretação de adversidade que faz com que você tenha as suas virtudes. Quando você tem uma adversidade e você consegue superá-la, você se torna uma pessoa virtuosa, consequentemente uma pessoa mais realizada e mais feliz, uma vida um pouco mais realizada. E quando você não consegue, você acaba subjugando e então você se torna uma pessoa um pouco má. A intenção, então, é que as adversidades, elas comprometem a tua vida, fazendo com que você se torne uma pessoa mais virtuosa ou não. Mas o que ele quer dizer é que esse comprometimento da vida e não da existência em si. A adversidade não compromete a tua existência, mas ela compromete a tua qualidade de vida, no caso a vida boa, é o que ele está dizendo, né? O que ele quer formular aqui no capítulo 4, nessa vida tranquila, é que o mundo nunca vai ser do jeito que a gente quer. Essas adversidades sempre vão existir pessoas que não vão com a sua cara, que não gostam do que você faz, enfim, prazer, é simplesmente assim, cada um pro seu canto. Cada um que busque aquilo que é bom para si, então você vai atrair o que você quer e repelir aquilo que você não quer, mesmo sendo difícil, na medida como você consegue. Porque, afinal de contas, a vida é o que é, independente do que você acredita ou do que você aceite. Se você aceitar, ela vai ser boa. Se você rejeitar, enfim, você não vai ter uma vida tão boa, porque você simplesmente rejeita aquilo que está lá, porque de fato é, e o mundo não vai mudar. Nem que você tente, o mundo não vai mudar. O capítulo 5 ele vai falar sobre a vida sagrada, essa parte é interessante, ele vai citar termos aristotélicos, onde vai dizer que Deus criou tudo, mas você que cria a sua vida. Essa parte é muito legal. Você é o autor da sua história. Se você não consegue criar a sua própria vida, não vai ser Deus que vai parar tudo que está fazendo para mudar as circunstâncias do grupo para que você se torne uma pessoa diferente. Enfim, é assim que funciona. A natureza é o que ela é e cada coisa está inserida do jeito que deveria ser. Basta você se adequar ou você simplesmente mudar para aceitar o que é, porque o mundo não vai mudar. Como a gente falou no capítulo 4, aqui ele vai falar um pouco só com um pouco mais divino, né? Ele diz que existem pessoas melhores do que outras na Terra, porque o mundo é assim, você aceitando que o mundo é justo, você vai aceitar que existem pessoas melhores do que outras. Então existem pessoas mais inteligentes do que outras, pessoas mais talentosas do que outras, pessoas mais virtuosas do que outras. Independente do que o mundo seja, você vai ter que entender que existem pessoas assim. Então a moral depende de nós, porque ela vai depender daquilo como nós agimos dentro dessas pessoas que são diferentes umas com as outras. Mas enfim, a sociedade funciona como um todo, né? O que dispõe a nós é justamente sermos morais, independente de ter pessoas mais talentosas ou menos talentosas. Até porque se o mundo todo for um mundo moral, se todo mundo agir da mesma forma, um pouco mais justa, o mundo vai ser um pouco mais agradável e a vida vai ser boa para um pouco mais de pessoas. O interessante, então, é que nós expomos a busca para a nossa felicidade de acordo com aquilo que acreditamos que nos faz feliz. E ele vai citar o Agostinho, o livro de leitura do mês de agosto. Eu trouxe para vocês toda essa biografia também, está no card, mas essa questão de expor a tua felicidade e buscar aquilo que te faz feliz é algo que ele vai citar aqui um pouco na base teológica. Capítulo 6 vai dizer da vida potente, e vai falar sobre Spinoza, e a potência é exatamente aquilo que dá prazer na vida, né? Você bota tempero na comida, porque é uma comida potente. Se você comer um arroz sem sal, você vai dizer que é insosso, é fraco, é impotente. Então o Spinoza vai falar sobre o livre-arbítrio, essa parte é bem interessante, porque ele disse que o homem ele tem o livre-arbítrio exatamente para poder não executá-lo. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas se você fizer o que quiser, você vai ser escravo da sua mente e dos seus desejos. Então você vai ter que recusar aquilo que você deseja para que você seja de fato livre, porque você recusou fazer aquilo que você mesmo gostaria, porque você tem essa liberdade de fazê-lo, já que os animais não têm. Isso é bem interessante. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vai ter que ler o livro. É bem complexo essa parte, mas é bem legal. Mas então, ele vai dizer então que você continua quem você é, mas você faz parte de algo que você deixou de ser.
porque simplesmente você é o que é inserido naquele meio, e aquele meio influenciou você a ser uma pessoa diferente. Então esse teu livre-arbítrio, quando você deixa de fazer aquilo que você quer, você acaba mudando um pouco quem você é. Isso é bem interessante, porque nós somos parte de um todo do universo, e quando você entende que nós interagimos com o meio, e o meio acaba interagindo conosco, a tua existência só por existir já causa uma diferença no mundo. Se eu não estivesse aqui, eu não estaria gravando esse vídeo, você não estaria assistindo. Então só por eu existir e estar fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer, ou deixando de fazer o que eu tenho vontade de fazer para estar gravando, e você às vezes está deixando de fazer o que vontade de fazer para estar assistindo, faz você uma pessoa um pouco mais feliz e inserido no universo. Por quê? Porque nós transformamos o nosso meio ao nosso redor, e o meio ao nosso redor transforma quem nós somos. Aí fica interessante, né? Porque às vezes eu não posso decidir de momento quem eu sou, nem mudar quem eu sou. Mas só de eu mudar o ambiente no qual eu estou, eu consigo mudar um pouco quem eu sou. Cara, isso é legal demais. Então você tem que avaliar o ambiente em que você está. Esse ambiente que você está te faz feliz ou te faz triste? Vamos resumir esse capítulo potente. O trabalho onde você está te faz uma pessoa pior? Mude de emprego. Relacionamento onde você está te faz uma pessoa melhor? Pior? Mude de relacionamento. Comece a buscar coisas que tornam você uma pessoa melhor. Eu gostaria muito agora de estar assistindo um vídeo de piada. Ou talvez mas você está vendo um vídeo onde vai tornar você uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais interessante, uma pessoa melhor. Então você está sendo inserida pelo meio ao qual você está sendo inserido, que no caso é esse vídeo. Isso é bacana demais. Capítulo 7, a vida útil. Vai falar sobre utilitarismo. Os economistas falam bastante sobre utilidade, né, o que é útil para nós. Ele vai dizer que se uma vida feliz for uma vida útil, então nós devemos de fato ter a definição do que é utilidade. Aí nós voltamos para a filosofia, não que a gente tiver saído. Mas entender o que é utilidade para você é diferente de utilidade para mim. E uma vida útil vai ser aquilo que me faz, que uma vida feliz, uma vida boa, vai ser uma vida onde eu estou inserido em algo que seja útil para mim. Aquilo que nos impacta, aquilo que nos transforma, aquilo que vem de acordo com as consequências dos quais a gente está inserido com as nossas atitudes. Então o prazer maior vai ser em ler um livro ou assistir um vídeo como esse do que comer uma pamonha, do que comer uma lasanha, do que comer um churrasco. Você fala assim, nossa, que vontade de comer um churrasco. Mas comer aquele churrasco, ele não vai te dar tanto prazer quanto algo que seja útil para o teu futuro, para a tua vida, que torna você uma pessoa mais sábia, mais consciente, uma pessoa melhor. Porque comer é necessário para que você exista, mas não comer de fato um churrasco, uma pamonha, uma lasanha. Você comer aquilo que você quer pode te fazer prazer naquele momento, mas um livro vai te fazer prazeroso e uma vida mais feliz por causa da utilidade. Eu gostei demais disso porque eu sou adepto disso a vida inteira. Quantas vezes na minha vida eu abri mão do que eu queria para estar fazendo o que eu não quero, porque aquilo que eu não quero vai me trazer mais utilidade na minha vida e vai me tornar uma pessoa melhor, e a partir do momento que eu me torne essa pessoa, eu vou desejar algo diferente e algo melhor. Hoje, por exemplo, eu leio por prazer, e isso me traz uma pessoa melhor, me faz ser uma pessoa melhor, me faz um pouco mais útil das pessoas ao meu redor, para a minha sociedade, agora para você que está inserido aqui nesse vídeo. Então ele vai dizer que existem sim prazeres superiores e prazeres inferiores. No caso, não depende do teu sentimento, mas sim da utilidade. Não é o que você vai sentir sobre aquilo. Ah, eu estou com um grande desejo de fazer isso, isso me faz feliz. Você acredita que isso te faz feliz, mas não tem utilidade. Se não tem utilidade, não é bom para a vida boa. Pode ser bom naquele momento. Claro, tem coisas que são boas naquele momento e a gente acaba fazendo. Mas ele não é útil. E é isso que ele está dizendo. Quem vai decidir essa questão de utilidade é você. De repente, a utilidade para você é estar com aquele amigo andando de bike no meio da rua, batendo papo. De repente, aquilo é útil para você. Mas a questão de utilidade seria algo prático para a tua existência. Isso é bacana demais. O capítulo 11 vai falar sobre moralidade. Ele vai citar Immanuel Kant, que você estar no lugar moral é algo que te faz feliz. Porque o mundo ao seu redor é o que ele é, já falou sobre isso, né? Ele não é bom e nem mal em si, simplesmente ele é o que é, e você que decide se você vai estar inserido naquele local ou não, com aquelas pessoas ou não, como esse ambiente agora assistindo esse vídeo, que é o que faz você uma pessoa melhor. A gente já citou bastante aqui, né? No caso, é a percepção que você vai ter daquele meio. A vontade não tem nada a ver com essa percepção. Você não vai fazer de acordo com a sua vontade, mas vai fazer de acordo com o que você tem que fazer. Porque a vontade, ela não é o meio, ela é a gente. A gente, no caso, você tem a vontade de exercer aquilo. E que mesmo que você tenha uma vontade de fazer alguma outra coisa, você tem uma decisão diferente por causa da utilidade. Eita, tá funcionando, hein? Ele vai citar, então, o Pequeno Príncipe, onde ele vai dizer que o responsável... Ele tem uma frase aqui, dizendo que você é responsável por aquilo que você cativa. Ele vai dizer que isso é uma falácia. Tadinho de todo mundo. Imagina um presidente onde você o louva como uma religião. Ele é o salvador do universo. Aquele presidente, se ele estiver no governo, ele vai salvar o mundo. Vai ser um mundo totalmente melhor. Então você tem ele como um Deus, como uma religião ali para você. Ele tem culpa de você pensar dessa forma dele? Então o que ele está dizendo é que você não é responsável pelo que você cativa. Simplesmente aquele presidente, ele teve aquela forma de atuar. Eu estou citando o presidente, mas pode ser uma banda de rock, pode ser um ator que você gosta,
gosta, alguma coisa que você defina como algo que você foi cativado por aquilo e ele não tem culpa. Simplesmente você não tem responsabilidade por aquilo que você cativou. Simplesmente a responsabilidade está no coração de quem se sentiu cativo. É interessante isso, eu gostei demais. O que ele quer concluir aqui nesse capítulo sobre vida moral, que vai trazer felicidade, a moral como felicidade, é que você tem que fazer o que é necessário, mesmo sem você gostar. Você acaba fazendo aquilo porque aquilo é algo que vai ser bom para você. E isso numa sociedade é interessante. Se todo mundo fizer o que quiser, a vida de todo mundo vai ser uma vida ruim. Então a vida boa seria todo mundo seguir os preceitos morais, e se todo mundo conseguir cumprir aquilo, a vida vai ser com certeza melhor para todos nós. Dentro do conceito moral, claro. Cada sociedade vai ter a sua. Capítulo 9 vai falar na vida socializada, uma vida em sociedade, e ele vai dizer que isso é adequado a uma vida de possibilidades. A sua vida tem a possibilidade que é adequada a você. A minha vida tem a possibilidade que é adequada para mim. Então, cada sociedade em que você está inserido é adequado para aquilo que você precisa. Então, nós deduzimos quem nós somos a partir da nossa percepção de sociedade e do que a sociedade pensa de nós. Isso é muito legal, porque o que as pessoas dizem de quem eu sou influencia sim quem eu sou. Até porque a minha percepção ela é dita pelo meio qual eu estou inserido. E as pessoas que estão inseridas nesse meio são pessoas importantes para mim. O que elas dizem de mim é justamente um dos aspectos que moldam a minha socialização e a minha forma de pensar. É o que ele vai dizer aqui nesse capítulo. Então, nós somos exatamente um pouco do que falam da gente. Nós incorporamos a sociedade que nós somos inseridos. Então, quem fala é mais importante do que o que é falado. E isso eu odeio. Aqui nessa parede à esquerda aqui existem uma dezena de currículos, de diplomas, e eu não gosto de ficar citando eles porque eu acho assim desnecessário falar dos meus dons para que o que eu estou falando seja necessário ou seja importante. O que eu falo tem que ser importante e suficiente em si, independente do currículo que eu tenho. E ele vai citar justamente um caso que é necessário que ele dá a carteirada e dizer quem ele é para que o que ele fale tenha peso. Felizmente a sociedade é assim, como eu já citei, o mundo é como é e eu não posso mudar. Mas eu posso sim fazer um vídeo para você falando o que ele está dizendo no livro sem poder citar as minhas referências. Agora, se fosse no embate entre nós dois, entre eu e o grande Clóvis, aí ficaria difícil, né? Porque você ia falar assim, Clóvis é famoso, e quem é aquele sujeito ali? Exatamente. Mas se você levar em consideração, existem pessoas que você não admira, pessoas que são horríveis, pessoas que são péssimas, mas ele pode dizer alguma coisa que é interessante, ele pode dizer algo que faça sentido e que deva ser levado em consideração o que ele disse. Mas aí quando você referência embaixo, quem disse foi esse cara? Não, esse cara é um lixo. Isso é muito pequeno na nossa cabeça. Um dos comentários que eu recebi aqui no vídeo me compararam com outro filósofo, falou assim, esse cara aqui está descendendo daquele filósofo. E o que é importante não é a comparação. Eu fiquei pensando assim, e a frase que eu citei? Porque eu pego frase dos livros e contextualizo dentro do short. E a frase que eu citei é importante? Independente de quem esteja falando, a frase faz sentido para você? Muda em algo da sua vida? Te torna uma pessoa melhor? Então pronto, então depende de quem está falando. Mas não é assim que a sociedade é, mesmo que eu acredite nessa forma, não é a forma como a sociedade pensa, mas eu deixei exposto aqui aquilo que eu acredito. Não preciso concordar com o Clóvis em tudo, apesar de que o Clóvis é maravilhoso. O cara, a explicação dele é magnânima, mas não é unânime, não é soberana. Então eu tenho o direito de discordar e ainda assim continuar amigo dele. Amigo nos livros, pelo menos. Discordo só nessa partezinha. O livro é bacana, vale a pena você ler. No capítulo 10 vai falar sobre uma vida intensa. O último capítulo, ele vai dizer que é tão intensa que passa sem você perceber. Já viu quando você está fazendo aquilo que você ama, um jogo de futebol, sei lá, uma brincadeira com seu filho, um romance com a sua esposa, passa tão rápido, assim, nossa, já passou esse tempo todo, eu nem percebi. Exatamente. Isso é uma vida intensa, que vai trazer uma vida boa através dessa intensidade. Então ele vai dizer que existe duas formas de revolução, duas partes que revolucionam essa vida boa para você de forma intensa. A parte da ciência, no caso ela está trazendo esse vídeo para você, e a ciência consegue trazer muito mais de intensidade para tornar a sua vida melhor, com todas as tecnologias e aparatos eletrônicos que a gente tem hoje, e a religião, onde ela vai trazer dentro desses valores morais uma concepção de universo, de existência, de pós-vida e metafísica que cada um tem dentro da sua. Então tudo isso potencializa e intensifica essa sua vida boa dentro desse conceito. Eu gostei muito disso. Ele vai dizer então que a aceitação da mediocridade vai fazer a sua vida ser um pouco melhor. Porque as pessoas elas tendem a ver nas redes sociais alguém transcendental, nossa, aquele cara tem tudo que eu queria ter, mas você não entende o que ele pagou para poder chegar lá, e para você poder exercer isso, você não está disposto, então a sua vida tem que ser boa e bastante o suficiente no que ela já é. Eu trouxe para vocês esse livro falando sobre isso, sobre essa aceitação da mediocridade. Nem todos nós seremos milionários, nem todos nós seremos o Superman da nossa sociedade, e muito menos o Homem de Ferro aí, como o nosso Elon Musk, mas simplesmente aceitando quem você é dentro da sociedade onde você está inserido, dentro daquilo que você tem, dentro das roupas que estão dispostas, lembra que eu falei no primeiro capítulo, que você está no último? As roupas que estão dispostas a ser
seu guarda-roupa é o que vai moldar a tua vida feliz de possibilidades dentro do mundo onde você está inserido. Ele vai dizer então que cada um que busque a sua vida de qualidade, a sua vida boa, é algo inerente de indivíduo pessoal. Você tem que definir o que é uma vida boa para você e você tem que buscar isso que você quer. Você tem a opção de aceitar a vida como ela é ou simplesmente viver uma vida ruim, mas que a vida boa está à disposição a todos está. Ou você vai mudar o teu conceito de vida boa, que é o que ele faz no livro inteiro, explicando exatamente esses conceitos, e você vai mudar esse conceito, ou você simplesmente vai mudar a vida. Aceita ou muda, não tem muito o que fazer. Ele cita a história das pamonhas. Essa história é muito legal, porque ele simplesmente fala que ama, é apaixonado por pamonha, e diz que tanto um amor pode ser prazeroso como um destruidor, porque ele come a primeira pamonha vorazmente, nem sente o gosto, ele come a segunda, já consegue saborear um pouco melhor, come a terceira, já está empapuçado, come a quarta, fala assim, meu Deus do céu, ainda falta 6. Era para comer 10 pamonhas, e ele fala que tudo aquilo que ele queria era comer uma pamonha, mas 10 era um exagero, e a vida boa é exatamente assim. A vida boa não tem que ser boa e excelente como a primeira pamonha o tempo todo. Você simplesmente vai ter momentos que vai ter 3 pamonhas, 5 pamonhas, às vezes pamonha nenhuma, e você vai ver o teu ponto de aceitação da tua realidade como ela é. Simplesmente o que te faz alegre hoje não te faz alegre amanhã. De repente você comeu aí 5 pamonhas e fala, nunca mais quero comer pamonha da minha vida. Eu já vi muito isso com bebida alcoólica. Eu nunca mais vou beber. Depois de um porre, no dia seguinte tá a pessoa fazendo tira na ressaca na bebida. As considerações em prosseguimento é a última partezinha que ele fala no livro ali, onde ele vai fazer uma espécie de conclusão, onde ele vai dizer que aceitar, ou você aceita o mundo como ele é, ou você vai ficar sofrendo tentando mudar o mundo, porque o mundo não vai mudar, ele vai continuar sendo o que é, a sociedade como um todo que deve mudar o mundo como sua forma de agir, e isso é gradativo. Você simplesmente aceita o mundo como é, ou você que tem que mudar. Isso é bem legal, porque a conclusão do livro inteiro vai ser o que ele começou no capítulo 1. A vida boa, ou a vida que vale a pena ser vivida, depende de você, a escolha é sua, a única vida que você pode viver é a sua, você não pode viver a minha, você não pode viver a dele, e você não pode viver a vida de ninguém que está nas redes sociais. Você pode até desejar ter o que ele tem, viver a experiência que ele viveu, mas a vida é sua e só você pode viver por você mesmo. Bacana demais, é um livro bem interessante, um livro de filosofia. Vou trazer um pouco mais de filosofia para vocês, inclusive esses que estão aqui. Eu já trouxe esse, né? Falta esse aqui. Mas eu vou trazer mais um outro essa semana do Leandro Carnal. Fique com Deus, foi um prazer com mais essa leitura e até a próxima.